Olá pessoal, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui hoje no dia 17 de dezembro de 2024, 19h30 no horário de Brasília. Vamos começar mais um bate-papo. Boa noite, João Carlos, seja bem-vindo. Boa noite, Cleiton Heck, seja bem-vindo. Vamos falar hoje aqui sobre o ITBI com a professora Cláudia. Estou vendo que ela já entrou aqui, já eu te chamo aqui no vídeo, professora. Boa noite para Rita, seja bem-vinda. Eu vou pedir para vocês compartilharem essa live aí, um tema muito bacana aí sobre TBI, né? Costuma ser um tema aí bem polêmico e espinhoso no dia a dia aí dos municípios, dos contribuintes. Boa noite, Verônica, boa noite, Henrique, boa noite, Sil, boa noite, Wesley, sejam bem-vindos. Deixa eu tentar buscar aqui a professora Cláudia. Enquanto isso, boa noite para Elaine, Cristina, seja bem-vindo. Malsen, seja bem-vindo. Cláudia, oi. Oi. Só não estou te vendo, Cláudia. Pois é. Deixa eu entender o que está acontecendo aqui, porque eu tô Sua com a câmera não está virada, por acaso? Não, deixa eu ver. Peraí. Aí, cancelar. Não sei o que Você que tá. vai tentando mexer aí, deixa eu ver. Qualquer coisa, se quiser sair e entrar de novo, daí eu te chamo de novo. Não, veio, Aí deu. veio agora deu certo. Eu Era alguma. tava com ela invertida. Não, parecia que estava para a parede de mim. E aí, Cláudia, tudo bem? Quanto tempo, hein? Então, muita corrida, muita coisa nessa minha vida corrida. Nem me fala, ó, bastante coisa assim, o negócio tá assustador, né? Assustador aqui. Não. E para os nossos colegas que estão aí, hoje aprovou o PL 68, né? Temos oficialmente o IBS, CBS oficialmente criados e um arremedo de conselho gestor, porque o conselho gestor ficou para trás no PL 108, né? Que ficou para 2025. Então, eles criaram meio que um arremedo de conselho gestor. E para quem trabalha com tributação imobiliária e especificamente com ITBI, tem algumas novidades importantes, porque foi só para a gente abrir, né, antes de entrar particularmente aqui mas é que a notícia está fervendo, né? Ela acabou de acontecer. Foi aprovada ali o valor de referência para o IBS na incidência da venda de imóveis. Ainda não li todo o texto, por óbvio, né? Eu ia começar a ler, mas aí eu fiquei sabendo que teria algumas alterações no plenário, aí eu esperei mais um pouquinho, acabou de sair, mas pelo que eu sei da tributação imobiliária, vai ficar como está. Eles criaram ali para o IBS, CBS, de fato, a incidência na venda de imóveis, certo? E nós estamos aí caminhando para uma bitributação barra bis in idem, porque vai ter as duas figuras, que você vai ter mais de um ente, né? Vai ter os três entes, na verdade, tributando o mesmo fato econômico, não o mesmo fato gerador, mas o mesmo fato econômico e a mesma grandeza econômica e um bis in idem, porque o ITBI ele é de competência dos municípios e o IBS também. Então vai ser um assunto bem complicado. Não sei como vai ficar, não sei como os tribunais vão entender isso, se os tribunais vão entender que na reforma houve essa autorização para essa incidência dupla, né? Porque você vai fazer direito tributário, a primeira coisa que você escuta é que isso não é permitido pela Constituição, certo? E agora nós estamos num mundo completamente novo, então também está sendo previsto ali que o valor, ao contrário do ITBI, que é valor de mercado, no caso do IBS-CBS é o valor da operação, então você vai incluir juros, você vai incluir encargos, você vai incluir, né? Você vai incluir o valor é como o imóvel está sendo encarado como, muitas aspas, né? Como mercadoria, como um produto, na verdade, né?
e com todo o sistema de crédito e débitos e com uma redução da alíquota, que eu agora acho que, se eu não me engano, foi 60%. E, por outro lado, a obrigatoriedade de todos os municípios, agora é oficial, tá? Para quem ainda não conhece, a gente até pode fazer uma live ano que vem, Rafael, se você quiser. Os municípios vão ter que necessariamente aderir ao SINTER, que é o Sistema de Integração Territorial da Receita Federal. Até este ano era opcional, a partir de janeiro do ano que vem é obrigatório. Tem prazo de 12 meses para ingresso para os municípios, né? 12 meses de ingresso para os órgãos federais e para as capitais, e 24 meses para os órgãos estaduais e para os demais municípios. Então, nós temos aí 2 anos, e como o Sinter trabalha com georreferenciamento, os municípios, não necessariamente você tem que ter um cadastro territorial multifinalitário, um CTM, né? Mas você tem que ter pelo menos o teu cadastro minimamente estruturado e minimamente e tem que ter georreferenciado, porque sem isso o Sinter não funciona e o CIB não funciona, porque esse CIB que está previsto ali no PL 68, que agora a gente vai ver que número que vai ser a lei, ele só funciona com georreferenciamento. Então, os municípios necessariamente vão ter que investir em georreferenciamento, em cadastro territorial e a terceira novidade, que é só a gente dando só uma pincelada antes de entrar aqui no nosso tema do dia, uma das obrigatoriedades que tá prevista no PL é que os municípios vão ser obrigados, e a Receita Federal, muito provavelmente, os estados, muito provavelmente vão exigir isso dos municípios, porque é obrigação dos municípios, porque a nossa competência é gerir o território, a parte de gestão territorial, é valorar os imóveis dos nossos territórios. Isso vai ter que estar no cadastro territorial. Por quê? Porque se o valor da operação for muito abaixo, você vai ter que arbitrar com base no que a lei chama valor de referência. Por que valor de referência? Por que eles usaram o termo valor de referência? Para matar o tema 1113, que proibiu o valor de referência. Porque valor de referência nada mais é que valor de mercado, valor de mercado dos imóveis. Eles não usaram valor de mercado, usaram valor de referência para matar o tema 1113. Então, tem muita coisa, isso eram só perspectivas, agora é real. Agora é lei e vai ter que ser cumprido pelos municípios. E ao contrário né, isso vai ter que ser cumprido porque o IBS vai incidir sobre isso e os estados e os municípios e a Receita Federal só vão poder tributar o IBS e o CBS da parte deles tendo conhecimento desse valor de referência. Então, os municípios vão ter que correr atrás. Inclusive, por consórcio, tudo mais. Então, pode conversar ano que vem sobre isso. Bastante coisa. Vamos ter aí muitos assuntos aí para ano que vem em matéria tributária. Eu estava acompanhando também da reforma, estava acompanhando no Senado, que saiu do Senado com várias alterações, é por isso que voltou para a Câmara, né, para a Câmara rever. E a Câmara estava voltando hoje de novo, né? Eles já encerraram, então hoje eu não consegui acompanhar. E vamos ficar atentos aí, pessoal, e acompanhe aqui a escola que a gente vai estar trazendo aí novidades sobre a reforma. Trouxeram várias alterações. Eu estou só trazendo a parte de tributação imobiliária porque hoje é o nosso tema, né? Mas tem várias outras coisas. Mexeram na parte do imposto seletivo para bebidas gasosas, eles mexeram na alíquota para construção civil, foram várias mexidas ali. Né? Então, eles vão ter que pegar esse texto e estudar com calma, né? Até porque eu estava olhando, são mais de 540 artigos, né? Então, é maior do que o Código Tributário, é maior do que... Então, vai demandar muito estudo. E cabe a gente falar que, por exemplo, o Código Tributário é de 66 e ainda tem alguns assuntos que são motivos de debates ainda acalorados, né? Imagina esse que está começando agora. Sim, e o Código Tributário Nacional tá para ser alterado agora por esses dias. Amanhã vai entrar um projeto de lei em pauta na Câmara, não sei se vai ser aprovado esse ano ainda, tá? Mas tem o PL
124, que está na pauta, está para entrar na pauta amanhã. Vou saindo da live aqui, vou terminar uma análise para CNM. Eu estou num grupo de estudos, num grupo de trabalho técnico da CNM que faz essa análise legislativa e vai fazer vai revolucionar o Código Tributário como nós conhecemos hoje, vai inserir olha, para mais de 30 dispositivos. Também quem não gosta de estudar e está perto de aposentar, eu sugeriria aposentadoria. Aposenta Para o ano de antecipa, né? 2025. Porque Já antecipa. ano que vem não tem jeito, tu vai ter que fazer curso de atualização assim para um caminhão de coisas, porque tem bastante alteração vindo por aí. Esse PL 124 e o 125 que está mudando a lei de execuções fiscais, que também tem bastante coisa. Então tem bastante novidade para 2025, tá? Bom, mas vamos lá então, Cláudia. Deixa eu só dar uns recadinhos parando antes aqui, assim, antes, pro pessoal. Não assustando vocês, né, gente? Era a última live do Última live do ano, e deixa eu passar uns recados iniciais aqui. O primeiro é, para quem está ao vivo aqui, não segue a Escola de Tributos Municipais, aqui em cima tem o tema da live, para quem está no celular, baixa aqui essa setinha, a hora que você baixar, se você não segue, vai ter um botão do seu lado direito para você seguir. Segue ali a escola, segue a professora também, Cláudia, no mesmo local ali, daí aparece, caso você não siga, né? Vai ali, segue os dois. Se você está assistindo esse vídeo depois, né, por alguma, ou seja no YouTube, que a gente vai jogar no YouTube depois, ou seja aqui mesmo no Instagram, segue tanto aqui o Instagram, quanto o YouTube. É só você procurar por @Escola de Tributos Municipais. No YouTube você se inscreve no canal, e aqui no Instagram você segue aqui a gente aqui, tá bom? Quero dizer para vocês que nós temos um projeto chamado Clube do Fisco. No Clube do Fisco, as lives estão começando agora a estarem lá organizadas por assunto, tá? Então, se você quiser não ter que ficar procurando na internet um assunto no YouTube ou aqui no Instagram, lá no Clube do Fisco ele já é organizado essas nossas lives por assunto. Ano que vem, já em razão dessas inúmeras modificações legislativas, né, tanto na parte de leis, quanto na parte de Constituição, aí na área tributária, a gente vai estar atualizando aí nossos materiais, né? Então, quem é membro ativo do Clube do Fisco vai ter acesso gratuito a esses materiais. Já convido vocês aí a se associarem. Ano que vem a gente vai ter outro valor, mas quem se associar agora fica nesse valor de agora, tá? Além disso, a gente vai ter outras novidades aí que no ano que vem a gente vai revelar para vocês aí quais são essas outras novidades. Legais para vocês. E um outro recadinho ajuda a gente aqui dando, além de compartilhar a live, ajuda a gente aqui dando aqueles emojis ali, os coraçõezinhos, os cenzinhos, foguinho ali, que isso ajuda a gente bastante. E para você, se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, alguma contribuição, crítica, qualquer situação que seja, prioriza colocar aqui, tem um ponto de um boxzinho para quem está no celular, um boxzinho ali do lado do botão de compartilhar com um ponto de interrogação. Prioriza colocar ali sua dúvida, sua sugestão, sua crítica, enfim, sua contribuição aí, seja ela qual for, tá bom? E eu vou desejar aqui uma boa noite a todos, agora oficialmente aqui, a gente já está com 10 minutos aí de live, o Instagram já fez a entrega aí para todas as pessoas, né? E vamos começar aqui agora oficialmente também. Boa noite, Cláudia, seja bem-vinda, obrigado aí por mais uma vez aí estar atendendo a gente aqui, tá? E tá vindo falar aí de um tema bem bacana aí, um tema, o ITBI é sempre muito polêmico, né, em vários sentidos, e agora a gente tem essa decisão não, porque ainda, né, não, na verdade não foi decidido, o tema 1348, que trata aí da imunidade do ITBI, uma imunidade específica para aquelas empresas que têm atividades imobiliárias, né, então a Cláudia vai estar falando um pouquinho aqui, né, mais ou menos aqui nesse sentido. Tá bom? Então vamos lá, Cláudia, fica à vontade aí e desce a lenha no tema 1348 aí, vamos lá. Na verdade, gente, primeiro boa noite, né? A gente fez uma rápida introdução, porque a reforma tributária acabou de ser aprovada, né? Mas enfim. Boa noite a todos, bem-vindos, né, na nossa última live do ano aí. Esse tema 1348, ele, na verdade, ele é derivado de um trecho obter dictum
do tema 796, e ele já é um trecho que já é conhecido há muito tempo já, porque eu já escrevi inclusive um artigo sobre o tema 796, e eu tratei longamente desse trecho do voto do ministro Alexandre de Moraes quando eu escrevi esse meu artigo lá em 2021, se eu não me engano, para o Senan, para um Senan. Eu fui convidada para escrever um artigo e para palestrar, ainda lá na pandemia. Eu vou ler para vocês a ementa da decisão que reputou constitucional a questão e que decidiu pela repercussão geral. Eles ainda não entraram no mérito da decisão, tá? Mas essa decisão que tornou esse RE um tema de repercussão geral, ela é interessante porque ela é bem ampla, bem completa, e ela traz toda a problemática, tá? Eu vou ler ela aqui, depois a gente vai destrinchar. Ementa, direito constitucional e tributário, recurso extraordinário, imunidade do ITBI na integralização de capital social, atividade preponderante de compra e venda ou locação de imóveis, repercussão geral. 1. Caso em exame. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que afastou a imunidade tributária do ITBI, Constituição Federal de 1988, artigo 156, parágrafo 2º, inciso 1, para a transferência de imóveis e integralização de capital social, porque a atividade preponderante da empresa é a compra e venda ou locação de bens imóveis. 2. Questão em discussão. A questão em discussão consiste em saber se a imunidade do ITBI para a transmissão de bens móveis, de bens ou direitos na realização de capital de pessoa jurídica, prevista no inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 156 da Constituição, é assegurada à empresa cuja principal atividade é a compra e venda ou locação de bens imóveis. 3. Razões de decidir. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento RE 796376, o famoso tema 796, fixou tese de repercussão geral, dispondo que a imunidade do ITBI não alcança o valor dos bens que excederam o limite do capital social a ser integralizado. O voto condutor do acórdão, contudo, registrou em obter dicto considerações marginais que o inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 156 da Constituição contemplaria duas hipóteses de imunidade. 1. A transmissão para a realização de capital social e 2. Decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica. Consignou ainda que a exceção prevista na parte final do inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 156 da Constituição Federal de 88, relativa à atividade preponderante da empresa, nada tem a ver com a imunidade referida na primeira parte. Assim sendo, é recorrente o questionamento judicial de créditos tributários relacionados à transmissão de imóveis para a realização de capital social de empresas ou atividade preponderante é a compra e venda ou locação de bens imóveis. Identificação de grande volume de ações sobre o tema. Sim, constitui questão constitucional relevante definir se a imunidade tributária do parágrafo 2º do artigo 156 da Constituição para integralização de capital social é assegurada independentemente da atividade preponderante da empresa. Dispositivo 6. Repercussão geral reconhecida para a seguinte questão constitucional. Saber se a imunidade do ITBI, prevista no inciso 1 do parágrafo 2º do inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 156 da Constituição, para a transferência de bens e direitos e integralização de capital social, é assegurada para empresas cuja atividade preponderante é compra e venda ou locação de bens imóveis. O que acontece, gente? Vamos destrinchar isso aqui tudo. Lá em 2020, quando saiu o tema 796, que se decidiu que o ITBI pode incidir sobre a diferença entre o valor integralizado e o valor de mercado do bem, num trecho que eles chamam aqui obter dictum. O que é um trecho obter dictum? É um trecho da decisão que não fala especificamente sobre a temática da decisão, sobre o tema central da decisão. É um tema, como eles falam aqui, um tema marginal. É um tema secundário e que não dá suporte à decisão central.
Nesse caso aqui, o ministro Alexandre de Moraes, ele entra num trecho da decisão, ele entra nessa discussão sobre a natureza desta imunidade. E ele esposa, né, ele acata uma tese que na doutrina é absolutamente minoritária. E quando eu falo minoritária, somente um doutrinador que eu tenho conhecimento, eu tenho, acho que totalmente pelo menos até 2022, todos os livros que falam sobre TBI, das doutrinas, que não é muita coisa, que tem, não há muitas obras sobre TBI no mercado, mas as que tem, eu tenho. Todas essas obras, o que ele diz? O que os doutrinadores, na sua imensa maioria, falam, e é como sempre foi tratado esse assunto desde que essa imunidade foi instituída, lá na Constituição de 1946 já. Que ela é uma imunidade, essa imunidade não é uma imunidade nova, ela é de 88, ela já vem de outras constituições, que ela sempre foi uma imunidade condicionada, ou seja, ela sempre foi uma imunidade afastada nos casos em que o objeto social da empresa, o objetivo da empresa, fosse relacionado a atividades imobiliárias, compra, venda, locação e arrendamento mercantil de bens imóveis e direitos reais. Isso vem com algumas alterações pequenas, vem desde sempre. Pois bem, o professor Kiyoshi Harada, que é o doutrina com todas as vênias, tá? Ele fala no livro dele sobre TBI que essa imunidade, especificamente, ele pega este inciso 1 e destrincha só o inciso 1 e ele diz o seguinte: quando o texto da Constituição fala que o TBI não incide sobre sobre a incorporação de bens imóveis do capital social de empresas e nem sobre esse e nem, há uma divisão. E aí a primeira parte da sentença, a primeira parte da frase seria uma imunidade incondicionada, e a segunda é que seria condicionada, porque ele fala, salvo-se nesses casos, e nesses casos seriam os casos de fusão, incorporação, extinção e cisão. E que não estaria aí seria o caso da integralização. O artigo que eu escrevi lá em 2021, 2021, nesse artigo, e ainda não havia saído decisão, tinha uma decisão do Ceará e uma decisão colegiada do Ceará e uma decisão singular do Tribunal de Justiça de São Paulo, que esposavam, que no primeiro momento haviam adotado essa tese. Não havia mais nenhuma decisão quando eu escrevi o artigo. Eu rechacei veementemente essa tese por um motivo muito simples. Quem trabalha com hermenêutica jurídica sabe que existem várias maneiras de você fazer uma interpretação de texto legal. E o professor Harada, com todas as vênias, com todo respeito, usou um método interpretativo, assim, dos mais pobres. Quando você vai aprender sobre hermenêutica na faculdade de Direito, os professores de hermenêutica falam assim, olha, que a gente chama de interpretação gramatical, que você vai tentar tirar o sentido do texto legal da própria escrita, da própria frase, né? Do próprio texto. Isso você pode fazer com um decreto, com uma expressão normativa. Agora, com o texto constitucional, você usar método gramatical é muito, muito raso, né? E eu lembro, inclusive, de ter falado que, assim, me causava espanto, inclusive, que o ministro Alexandre de Moraes, que eu reputo um grande constitucionalista, ele tem uma obra sobre direito constitucional que é muito boa, tá? Tem adotado essa interpretação, porque é uma interpretação gramatical. E eu fiz, no meu artigo, uma interpretação sistemática, que eu entendo como a nossa Constituição
é feita, é montada, é o método mais correto para se fazer a interpretação do texto constitucional. Você não pode interpretar uma Constituição como a brasileira, com tantos artigos e tantos princípios entrelaçados e presentes em mais de um artigo, inclusive, como, por exemplo, o princípio da legalidade, que está previsto no artigo, por exemplo, a tributário, né? Ele está previsto no artigo 5º, de maneira geral, e está previsto no artigo 150. Então, você não tem como vou ver o princípio da legalidade estrita para por direito tributário só no artigo 5º. Não, ele está previsto também em outros, que é no artigo 150, para nós que trabalhamos com direito tributário. E aí, se fazendo uma interpretação sistemática, você não tem como interpretar esse artigo da Constituição dessa maneira tão reducionista, né? Você tem que ver que não faz sentido você isolar uma operação societária das demais e dar um tratamento diferenciado. Se o Constituinte quisesse, ele teria feito isso de forma mais assertiva. Ele não teria feito de uma maneira tão velada, né? Enfim, eu tenho o artigo, eu posso disponibilizar, Rafael, para a gente colocar lá professor, para a gente colocar lá na página da ETM. Ele já está publicado num livro do Senan, mas eu posso disponibilizar. Ele ainda está atual, apesar de, né, não haver, eu teria que atualizá-lo com a jurisprudência dos tribunais de justiça. De lá para cá, o que vem acontecendo? O tema 796 foi uma derrota muito grande para os profissionais que militam no campo do direito, né, para os advogados, que trabalham com planejamento sucessório, com planejamento tributário e principalmente com holdings familiares, que nós sabemos são as grandes usuárias, ao fim e ao cabo, dessa imunidade, né? Que foi criada não para beneficiar blindagem patrimonial, ela foi criada para estimular a atividade produtiva através do uso de imóveis. Foi para isso que ela foi criada, não para blindagem patrimonial. É um desvirtuamento de uma imunidade, isso, né? E esses advogados, eles viram nesse trecho da decisão do ministro Alexandre uma maneira de tornar essa imunidade incondicionada e fugir, inclusive, do artigo 37 do Código Tributário Nacional, aquele que obriga a verificação da atividade preponderante. Pois bem, num primeiro momento, houve uma enxurrada de ações e, num primeiro momento, a maioria dos tribunais de justiça, e para meu espanto, inclusive o Tribunal de Justiça de São Paulo, que costuma dar decisões heterodoxas para o ponto do ITBI, mas a grande maioria dos tribunais de justiça não comprou essa tese da imunidade incondicionada. E não comprou também a tese de que... porque o que acontece? Se você comprar essa tese de que a integralização de bens imóveis no capital social é uma imunidade incondicionada, você até pode aplicar o tema 796 para cobrar aquela diferença, mas elas não vão ser alcançadas pelo artigo 37, não vão poder ser fiscalizadas a posterior. E aí eles teriam uma cunha para tentar afastar, inclusive, o tema 796, se eles quisessem. Porque se é uma imunidade incondicionada, então não teria imunidade, não poderia incidir. Não sei. Poderia se caminhar nesse sentido, entende? Mas, de qualquer maneira, os tribunais de justiça têm ignorado. Por exemplo, aqui em Santa Catarina é assim, no Paraná é assim, no Rio Grande do Sul é assim. Eu sei que Goiás andou dando uma decisão bem criativa, bem, no mínimo, para dizer no mínimo, ilegal, quando admitiu que se possa usar o regulamento do imposto de renda para determinar a base de cálculo do ITBI, que ao fim e ao cabo foi isso que eles decidiram lá no final das contas, né? Mas enfim, né? De qualquer maneira, o que acontece? Como houve uma enxurrada de ações, porque as holdings patrimoniais, de fato, elas têm sido usadas com muita é um hábito já, né?
e eu acredito que o legislador brasileiro, uma hora, vai ter que se debruçar sobre essas holdings para, de fato, regulamentá-las e dar a elas um regime jurídico próprio, porque hoje elas estão usando legislações de empresas e que não cabe, elas não são empresas, elas são outra coisa, para de alguma maneira, como é que eu posso dizer, oficializar essas holdings, né, como de fato um planejamento sucessório e tributário legítimo, porque hoje como tá é uma coisa meio no lusco-fusco, meio nas sombras, né, e fica essa briga jurídica, essa briga nos tribunais. Enquanto o legislativo não toma providência a respeito, fica essas brigas. E aí o que acontece? Como essa briga surgiu de um trecho, de um voto de um ministro do Supremo Tribunal Federal, era por óbvio, isso até não demorou muito, né? São 4 anos, isso por óbvio, o próprio STF, era por óbvio que eles mesmos chamariam para ser responsabilidade de elucidar essa questão, né? Eu não sei como o ministro Alexandre vai se manifestar, ele não é o relator, né? É o ministro. Deixa eu ver aqui, que me deu branco. Gente, esqueci o nome do ministro. Ai, Jesus. Aqui está como relator. Hã? Não, aqui. Enquanto você fala. Aqui diz que é o ministro-presidente, mas não é o Pois é. Barroso. O Porque o Barroso foi só o relator do tema de repercussão geral, mas não foi ele, porque foi o Edson Fachin. esse recurso Edson Fachin. Foi o Edson Fachin. E eu agora acabei de receber aqui um push, porque eu cadastrei um push para esse tema. O Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Alocação e Administração de Imóveis Residenciais e Comerciais do Estado de São Paulo entrou como amicus curiae dessa ação. Então, realmente existe, é óbvio. eu vi isso aí hoje. Hoje eu estava vendo o link que você me mandou e eu vi que eles entraram ali ou solicitaram, não sei se foi deferido ou não, Eles né? Como amicus curiae. Foi deferido pelo Edson Fachin. Foi deferido. Mas a Abrasf também está como amicus curiae. Então, e a CNM ia se movimentar para entrar como amicus curiae também. Porque, de fato, se for considerado como incondicionada, essas holdings vão. Eu tenho, na minha experiência de 11 anos de trabalho com o ITBI, de cada 10 empresas que vêm pedir o reconhecimento dessa imunidade, 9,999999 são holdings, tá? São administradoras de bens. Não existe. Essa imunidade, ela não é aproveitada por empresas que tenham atividades de fato econômicas. Ela é aproveitada quase que integralmente por holdings. Então, esse é o tema central da discussão do tema 1348. Se essa imunidade seria ou não incondicionada. Isso nunca foi questionado desde o dia em que essa imunidade foi instituída na legislação brasileira, tá? o que acontece aí? Esse tema, né, é um tema, como você falou lá, ele foi jogado um álcool e riscado um fósforo através do tema 796, né? Foi levantada uma bola lá e o pessoal saiu dando cortada. E realmente, né, a questão, assim, o que esse tema vai decidir quando sair uma decisão é se realmente ali nós temos dois tipos de imunidade, né? Uma imunidade na integralização, que ela seria incondicionada, e uma segunda parte, uma segunda imunidade, né, dividindo o inciso 1º do parágrafo 2º do artigo 156, nas questões lá de fusão, cisão, incorporação,
né? Que daí, Então, nesses casos, havendo atividade preponderante, daí sim haveria um condicionamento, havendo atividade preponderante ali de compra, venda, arrendamento ou locação de imóveis, aí isso, a imunidade estaria afastada. isso, Então, essa é a discussão, essa exato. é a briga, Na e verdade, por isso que a gente vai ter que aguardar. essa imunidade seria incondicionada em qualquer caso, mas, né, como ela só é afastada nesses casos de atividades imobiliárias, na prática, ao fim e ao cabo, é isso, né? Uhum. E é complicado, porque como essas empresas elas têm como atividade preponderante o imóvel como objeto da sua própria existência, ela acaba desvirtuando a própria imunidade. Não faz o menor sentido você fazer uma diferenciação entre a integralização e as demais operações societárias, entende? É. Porque E, todas as operações societárias, fora a extinção, que na verdade é você tirar o imóvel, todas elas visam entregar imóveis para capital social de empresa. Então, qual sentido faz você diferenciar a integralização das demais operações societárias? Não faz o menor sentido. então, assim, agora você falou um pouco antes aí, mais na parte final da sua fala, sobre a questão de vindo essa tese, né, Hum, dessa divisão desse dispositivo em duas uhum, partes, de talvez uma proliferação maior ainda, né, da questão das holds, ou não só holds, né, mas qualquer integralização em qualquer tipo de empresa, né, de capital social. A gente fala hold porque é o que mais acontece, né, mas seria ali, na verdade, o que o texto diz é na integralização de capital, ele não fala na integralização de capital de hold, né, não, a integralização de de capital é da empresa, empresa, integralização de né. capital social de empresa. Mas Aí assim, a questão, fazendo até um link com a reforma tributária, apesar que eu não li completamente essa parte do texto que saiu do Senado, não sei exatamente como está para opinar, não sei se na Câmara teve alguma alteração ainda em relação ao Senado, apesar que se teve, teria que voltar para o Senado, acredito, não, dependendo do tipo de eu, alteração. não, como o texto saiu da Câmara, o que acontece? Assim, seja qual for, como é que é a tramitação desses projetos de lei quando é bicameral? O texto sai da casa de origem, vai para a casa revisora, tanto faz, Câmara ou Senado. A casa revisora faz as revisões que acha que são pertinentes e ela volta para a Câmara de origem, para a casa de origem. Se a casa de origem quiser, ela pode manter aquelas alterações ou ela pode reverter ou mudar. A palavra final é da casa de origem. Nesse caso, a Câmara dos Então, Deputados. Por isso que às vezes você vê lá daquela briga por onde que começa a tramitação dos projetos, se é pela Câmara ou se é pelo Senado. então aí para a gente complementar, Hum, dessa, da sua fala ali da parte mais final, hum, o IBS agora, incidindo sobre essas, essas compras, compra e venda de imóveis, né? Porque até onde eu vi, até a altura que eu vi, talvez mudou, e se eu estiver falando besteira, vocês me corrijam aqui, na relação, né, na compra e venda de imóveis ali, quando o imóvel é de uma pessoa física, não teria incidência do IBS, né? tem. Mas vai ter, eu Sobre não a vi venda, depois, sim. Só que assim, depende. O texto original, eu não li, eu li. Eu não sei se teve alguma alteração no plenário agora, mas a versão que foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça, ela diferenciou, assim, primeiro, quando é venda por PJ, e esse é o objeto, se é venda por PJ, é considerado contribuinte. Não interessa se é venda, a não ser que você esteja vendendo, assim, do seu imobilizado. Tipo, eu tenho um imóvel, eu tenho uma empresa, uma fábrica de imóveis, por exemplo. E eu adquiri um terreno para fazer uma ampliação da minha fábrica e mudei de ideia.
decidi me desfazer desse imóvel imobilizado. Não, aí não incide IBS. Você está vendendo imobilizado. Agora, se você é uma incorporadora, se você é uma imobiliária, se você é uma construtora e o teu produto é o imóvel, você vende imóveis para viver, não, aí incide IBS, certo? Quando é pessoa física, aí eles colocaram uma série de condições para diferenciar a pessoa física que faz isso de forma habitual, primeiro, e segundo, a que faz isso, porque o primeiro texto, a primeira versão era muito solta, assim, dizia que era a pessoa física que é, obtinha a maior parte da sua renda da locação de bens imóveis, ou da venda de bens imóveis, mas não dizia qual era a maior parte, o que era renda, não trazia nenhum critério. Agora eles amarraram mais, se eu não me engano, são até 3 imóveis e tem condição de valor, tem outras travas. Quando entrava, travou a imagem aqui. Não Essa sei se condição. aí o Então, pessoal quiser dar inclusive, uma. O pessoal tá ouvindo. essas administradoras de bens que são montadas hoje para que as pessoas paguem, porque essas administradoras elas têm várias funções, né? Que podem ser, elas podem ser montadas para uma ou mais funções ao mesmo tempo, né? Ou para fazer blindagem patrimonial, é um motivo, né? Você transfere os bens para holding, para você evitar que os teus bens pessoais sejam executados porque você tem uma dívida no teu nome, para sucessão, né? Que as pessoas preferem montar uma empresa e transferir as cotas da sociedade empresária do que transferir os imóveis. Você transfere só uma vez, depois as cotas, você pode transferir várias vezes as cotas, né? Do que transferir imóveis várias vezes é muito mais burocrático do que transferir cota de empresa. Transferir cota de empresa é só ir lá fazer um registro na junta comercial e foi. A pessoa jurídica continua proprietária do imóvel. Os proprietários da pessoa jurídica que mudam. E na junta comercial é muito mais simples de fazer a transferência, né? E o inventário das cotas de uma pessoa jurídica é muito mais simples também. É muito menos burocrático. Você passa pela burocracia de ter que transferir os imóveis para PJ e é uma vez só e deu, né? Você, claro, existem os fins espúrios, né? Por exemplo, você impedir, evitar que um herdeiro fora do casamento tenha acesso aos bens do teu patrimônio que você constituiu com a tua esposa. Também existe isso. Existe a possibilidade, existe a planejamento tributário para você pagar menos imposto de renda, porque na pessoa física você paga 27,5, né? E na PJ você paga 15, né? Do estoque, porque o imóvel é considerado estoque dentro da pessoa jurídica. O que mais? Basicamente, assim, né? São algumas das possibilidades, né? Que você tem uma outra maneira, uma outra, assim, que me vem à cabeça agora, tem várias, tá? Uma outra utilidade para uma administradora de bens também ligada ao imposto de renda é uma empresa, por exemplo, lucro real. Você tem um patrimônio imobilizado muito grande, mas a tua empresa é lucro real. Eles criarem a administradora de bens, passar todos os bens imóveis para essa administradora de bens, essa administradora passar a alugar esses bens imóveis para a empresa mãe, para a empresa original. Mas, e aí o que acontece? Essa administradora de bens, ela vai pagar imposto de renda? Vai, mas ela vai pagar lucro presumido, ela vai pagar menos imposto do que a empresa mãe, e a empresa mãe ainda vai poder se creditar desse aluguel quando ela for fazer o ajuste do imposto de renda dela, entende? Então é uma jogada de imposto de renda ali. E aí Porque até porque o lucro real, assim como o nome mesmo diz, né? É o lucro real, você vai bater todas as despesas, né? Exato.
Só lembrando assim, pessoal, nós lidamos aí com N tributos no Brasil. Sim, Essa regra que a gente está falando é a regra do imposto de renda, né? sim, Que não se aplica necessariamente aí a todos a outros tributos. É, mas, exato. mas assim, essa questão do IBS, ele pode vir, né, nessa tentativa dessas holdings, né, da integralização, de um modo geral, de imóveis no capital social da empresa. Ele pode vir aí, em alguns casos, agora com a entrada do IBS, passar a ser tributado, né? Então, Sim. pode ser, porque o IBS, eu lembro, eu participei bastante no começo, até junho, eu participei bastante, né, dos grupos, enfim, também Sim, estive lá na CNM lá, e o sim. IBS, o que a gente discutia era o seguinte: o, o IBS, ele não é simplesmente a junção do ISS e do ICMS. Ele junta o ISS e o ICMS mais algumas situações que o ICMS e o Pois é, ISS tem não alguns tributavam. fatos que não tributam, exatamente. Eles E pegaram coisas que não e um dos exemplos que a gente está falando aqui justamente é a venda de imóvel enquanto produto. Exatamente, essa é uma situação, né? A questão também, só para a gente, né, que o IBS vai acabar pegando, que não existia antes. A própria locação de imóveis, né? Você não é tributado pelo ISS, não é tributado pelo ICMS, não é tributado, com exceção, por exemplo, do imposto de renda, que daí é a tributação sobre a renda, é um outro fato gerador, mas na questão ali da circulação da mercadoria, né? Porque eu não tinha mercadoria, que era o aluguel, eu não tinha Não um existe serviço, que mais era o circulação aluguel. de mercadoria, é bens e serviços. Aí agora Os- mudou, agora é bens, serviços, direitos, então o raio, né, o campo de atuação do IBS, ele é muito É maior do que muito maior. simplesmente a junção do ISS com o ICMS. Então, a gente vai ver aí, com certeza, muitas situações que antes não sofriam tributação, né, principalmente sobre o consumo, e que vai passar a ser tributado, né? São fatos geradores que antes não eram previstos. E isso volta para minha fala original e que vai falar assim sobre essa questão da bitributação e do bis in idem do ITBI e do IBS. Porque eles vão Exatamente. incidir sobre o mesmo fato econômico, que é a compra e a compra e venda de um imóvel, né? E Exatamente. aí nós vamos ver, inclusive, como é que vão ficar as promessas de compra e venda. E se a gente for brincar e fazer um exercício assim, mas agora jamais, né? A questão da gente ficar divagando um pouco. A gente vai ter aqui sobre essa situação do nosso tema principal, né? Que é compra e venda de um imóvel. A gente vai ter aí sobre, mais a grosso modo, assim, né? A gente vai ter uma compra de venda do imóvel, uma tributação sobre essa compra e venda do ITBI, uma tributação do IBS e da CBS. Então, na verdade, não seria nenhuma bitributação, uma tritributação. São Seria uma três tributos. bitributação, É. seria uma bitributação e seria um bis in idem também. Também, Por um isso vizinho. que eu falei, Porque, é uma bitributação e um bis in idem. São dois tributos, são tributos de entes diferentes e são dois tributos de entes diferentes e são dois tributos de um mesmo ente. Que no caso, o IBS é de competência do município e o ITBI também. sim, e o IBS também competência estadual, agora distrital, né? Virou Pois é. sui generis, vamos dizer assim, né? Uma É a competência bitributação, é uma diferente. bitributação. E Então, assim, então fica uma situação. Eu quero, assim, considerando que existem os princípios da justiça, né? Junto com a reforma tributária, o princípio da simplificação, da justiça fiscal, e nanana, não sei como o judiciário vai encarar isso. Num primeiro momento, não existe não houve alteração no fato gerador do ITBI, e, portanto, a autorização para o ITBI incidir sobre. E aí, quem vai pagar o ITBI? O comprador. E quem vai pagar o IBS? O vendedor. Né? Eu lembrando vejo que aí, o que eu estou vendo talvez seja a necessidade de reduzir as alíquotas do ITBI. Mas, enfim, isso é discussão para o futuro.
No caso do tema 1348 aqui, que é o nosso assunto da noite, boa noite, Carlos. Carlos Maeta, que é um colega nosso aqui antigo, nos acompanha há algum tempo já. Já a gente vai abrir as perguntas aqui, tá, pessoal? As colocações. No caso do nosso tema 1348 aqui, para encerrar, para a gente poder abrir as perguntas, já são 20h20 já, né? Já estamos para uma hora de live. A questão central é essa, é como você interpreta esse inciso primeiro do parágrafo 2º do artigo 156. Se você fizer uma interpretação sistemática da Constituição, não existe a menor possibilidade de você ter uma imunidade incondicional ali. Não existe a menor possibilidade. Porque não faz sentido você dar um tratamento diferenciado para uma operação. Se quisesse, se o Constituinte quisesse, ele assim faria, né? E a maioria dos tribunais de justiça tem entendido dessa maneira também. E eu acredito que o voto do ministro Fachin vá por esse caminho. Vá pelo caminho de que não faz sentido, se você for fazer uma interpretação sistemática da Constituição, de se manter uma imunidade incondicionada ali. Não faz o menor sentido. Porque você aí sim estaria descumprindo, inclusive, o princípio da igualdade. Porque se todas as operações são operações societárias e todas elas têm como objetivo, de alguma maneira ou de outra, entregar imóveis para o capital social, e a imunidade ali tem como objetivo proteger a atividade produtiva, né, a livre iniciativa, que é o princípio da proteção à livre iniciativa, que está na Constituição. Não faz sentido você dizer que na integralização essa imunidade é incondicional e nas demais não. Só porque a integralização é a maior incorrência, é o maior número de operações, é muito mais comum do que as demais? Fala sério. Se era para ser uma exceção, ela teria que ser tratada como uma exceção. Não precisaria desse jogo de palavras. Faria mais sentido, né? Teremos ainda boas cenas aí desse capítulo aí rolando ainda. Sim. Mas vamos lá, pessoal, vou pedir para vocês, se alguém colocou aqui comentários no feed, aqui, algumas coisas a gente vai perder, tá? Prioriza colocar aqui, tem um ponto de interrogação num box aqui embaixo, a gente tem duas situações ali que a gente vai ver agora, tá? Então, se você tem alguma coisa, como a gente já está caminhando para o final, prioriza colocar aqui nesse box que tem aqui embaixo com um ponto de interrogação, tá bom? Eu vou abrir aqui agora, deixa eu colocar aqui as primeiras, a gente vai estar colocando aqui os questionamentos aqui ou as colocações. Deixa eu ver aqui, o Fernando Andrade, ele faz uma colocação no sentido de empresa constituída há mais de 2 anos sem faturamento, tem direito à imunidade? Não. Isso aí já... Nossa, Cláudia, credo! Vamos lá. Não sei o que digo, tá? O STJ já se manifestou nesse sentido, vários tribunais de justiça já se manifestam nesse sentido também. Por quê? Mais uma vez, essa imunidade, ela veio para prestigiar o princípio da livre iniciativa e a atividade produtiva, tá? Esse é o primeiro ponto. Se você tem uma empresa que não tem nenhum tipo de atividade, se ela está inativa, primeiro você está descumprindo, se ela está inativa, ela não é produtiva, então ela está descumprindo, né, ela não está prestigiando o princípio da livre iniciativa. E segundo, que essa é a grande base de decisão dos tribunais, se você não tem faturamento, se você está impedindo que o fisco verifique porque essa ausência de faturamento, ela pode não vir necessariamente de uma inatividade, certo? Ela pode vir também de uma sonegação. A empresa pode ter os imóveis alugados e pode estar sonegando, e o fisco pode não ter conseguido apreender esse faturamento. Pode acontecer também. Então, qual é a base das decisões do STJ? Que
se a empresa não tem faturamento, ela está impedindo que o fisco faça a verificação da atividade preponderante e, fazendo isso, ela está impedindo, ela tá fraudando o fisco. Isso é sonegação de informação, portanto, crime de sonegação, portanto, ela não tem direito à imunidade, porque ela não está colaborando. E aí, por isso, é afastada da imunidade, tá? O próximo aqui. Hum. O Henrique, ele comenta aqui, na integralização, qual o momento do faturador? No registro do contrato social no RI? Bom, eu vou deixar a Cláudia falar, eu tenho uma posição aqui. Fala aí, Cláudia, você que é a mestra. Vamos lá. Existem várias teorias que falam sobre o momento da ocorrência do fato gerador do ITBI, né? Existe muitos doutrinadores, e eu me filio a esta corrente, já vou antecipar, entendem que, como dizem que o ITBI incide sobre a transferência, não incide sobre a transferência, sobre a venda, né, sobre a comercialização, né, sobre a transferência onerosa de um imóvel ou de direitos reais, certo? O ato de transferência de um imóvel, ele não é único, ele não é uno, ele tem várias etapas. Começa na negociação entre as partes e termina com o registro do título aquisitivo junto ao registro de imóveis competente. Ele tem várias etapas. Eu me filio à corrente doutrinária que entende que o direito tributário, como um ramo autônomo, pode escolher nesta cadeia de atos, certo? Conforme o artigo 116 coloca lá, inciso 1, qual o momento que se considera que estão presentes os elementos jurídicos suficientes para se caracterizar o fato gerador. E eu entendo que, que o momento é o momento em que há a formalização do negócio. O momento da escritura, o momento, ou no caso, por exemplo, o momento do registro da empresa na junta comercial. Por quê? Porque o registro do contrato social na junta comercial o contrato social tem força de escritura pública, tá? Porém, o nosso judiciário, majoritariamente, e isso é Ctrl+C, Ctrl+V, não existe. Agora, existe uma possibilidade de discussão, porque havia o tema 1124, ele foi derrubado, né? E se isso vier realmente, de fato, a ser discutido, vão ter que rever o momento do fato gerador, porque se incidir sobre a cessão de direitos pessoais, vai ter que se reinterpretar o momento da ocorrência do fato gerador de ITBI, vamos ver como vai ficar. Também existe a possibilidade de se rever a ocorrência, no momento da ocorrência do fato gerador no PL 108, existem algumas discussões ali no PL, tá? Foi para a Câmara de um jeito, lá no Senado já tem algumas propostas, eu andei conversando, a gente andou conversando alguma coisa lá na CNM a respeito, e a FNP fez uma proposta, a CNM fez uma contraproposta, vamos ver como é que ficou, eu não sei como é que ficou também, porque 108 parou, né? Foi para 2025. Mas, enfim, hoje, a jurisprudência, como o CTN é silente, a jurisprudência determinou que o momento da ocorrência do fato gerador é no momento da transferência do título aquisitivo junto ao registro de imóveis competente. Ponto. Hoje não adianta discutir. É esse o momento, tá? Porque ele se baseia na questão da transmissão, né? E quando daí faz a leitura... Ele faz uma leitura reducionista do Código Civil. Exatamente. E joga os artigos 109 e 110 pela janela. Essa que é a verdade. Sim. E o 106. E o 116 pela janela. Joga os 3 artigos 70 pela janela e aplica o Código Civil no direito tributário e vocês que lutem. Tá? O Henrique aqui, continuando aqui, ele fala das operações aprovadas no Congresso sepultam a tese de utilização do valor do IR
para o ITBI, na verdade, isso Sim. eu acho que nunca existiu, né? Quer Não, não dizer, é o que nunca pessoal existe. tentava, né? É, Lógico, mas na verdade, Henrique, assim, ó, o que aconteceu ali foi uma decisão do Tribunal de Justiça de Goiás que foi absolutamente legal, tá? Absolutamente legal, não existe. Ilegal no sentido de que, assim, ó, feriu de morte o princípio da legalidade estrita, certo? E aí saiu por aí, ó, olha, se tem uma raça que, assim, se estiverem vendo isso aqui agora ou vendo depois, sinto muito para vocês, que pena mesmo. Se tem uma raça que me dá paura, que me dá uma coisa ruim na minha vida, é advogado de TikTok, que pega decisão do STF, decisão do STJ, faz dancinha, faz chamadinha de 2 minutos, reduz toda uma complexidade em uma chamadinha de 2 minutos. Você agora já sabia que não precisa mais? Ai, não, gente, pelo amor de Deus. Não, 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 não. Não é assim, né, que se trata de direito tributário com essa ligeireza, né? Com essa simplicidade, né? leviandade toda. Pelo amor de Deus. Não, o que aconteceu ali foi que o Tribunal de Justiça de Goiás, uma decisão absolutamente legal, decidiu ele fez uma decisão atravessada, né? Ele disse que sim, os sócios podem usar o valor o valor declarado no imposto de renda no contrato social e que o município não pode interferir nisso aí, que de fato não pode. Mas o município não precisa aceitar esse valor ali como valor de TBI, e foi o que o Tribunal de Justiça de Goiás meio que deu a entender que sim, que esse é o valor. E aí eles usaram o tema 1113 para dizer que como aquele ali é o valor declarado, então esse é o valor. Eles fizeram uma É salada ali uma que era para. construção Não, muito aquilo ali não boa. para em. Não, aquilo ali, se tu for explicar direitinho, não para em pé. Dava até outra live aquela decisão. O que eu E aí, costumo aí falar, agora. Aí diz, o STF está aceitando agora o IR para. Não. O que o STF fez foi: nós não vamos entrar no mérito, porque, por causa da súmula 7, eles não entraram no mérito, eles só disseram o seguinte: o TJ Goiás decidiu, está decidido, não existe motivo para dar prosseguimento para o recurso especial, acabou, ponto. Eles não entraram no mérito. O problema é que se transcreveu uma parte da decisão do Tribunal de Justiça de Goiás, e aí se assumiu ali que o STF estava validando, e eles não estavam validando. É só ler. As pessoas não querem ler, né? Que nem o tema 1113. Elas querem tomar para si algo como suas, ou como diz um famoso jornalista, que eu não vou citar o nome, porque tem gente que gosta, tem gente que odeia, mas enfim, as pessoas têm direito às próprias verdades, às próprias opiniões, mas elas não têm direito às próprias verdades, aos próprios fatos. Isso não existe. Está lá escrito, né? aqui em Tá bom? cima do que o Henrique comentou aqui, quando estou ministrando curso ou trocando ideia com algumas pessoas da área tributária, e como eu trabalho muito a questão de curso de retenções tributárias, e retenções tributárias são vários tributos, né, que a gente, estão aí passíveis da retenção, o que eu costumo falar é o seguinte, e cabe aqui agora para esse caso do ITBI e do imposto de renda. Cada tributo tem a sua regra, a sua regulamentação. Uhum. E no caso, quando a gente vai olhar ali alguns requisitos essenciais de cada tributo para saber se ele vai incidir ou não, no caso da base de cálculo, o imposto de renda, ele trata a base de cálculo de uma forma, né? Ele traz algumas exceções, traz algumas situações específicas, e o ITBI é um outro tributo, a base de cálculo ela é apurada de uma outra forma, então a gente não pode confundir o que é base de cálculo de imposto de renda com base de cálculo para o ITBI. São situações diferentes, e assim com qualquer tributo, né? Se por acaso, em algum momento, a própria legislação ou a Constituição determinar lá para tributos diferentes a mesma base de cálculo, como, por exemplo, o IBS e a CBS, que a própria emenda constitucional trouxe mesmo fato gerador, base de cálculo, contribuinte, aí tudo bem. Mas, senão, eu tenho que olhar assim, individualmente. Qual que é a base de cálculo que a legislação do IR fala e qual que é a base de cálculo? Se eles
em algum momento coincidirem, beleza, vão coincidir. Agora, eu não tenho que usar uma base de cálculo de um tributo em outro tributo, não faz o menor sentido. Deixa eu E ver eu vou o que lhe, mais. e eu vou lhe dizer mais, enquanto você procura aí, eu vou lhe dizer mais. Com a regulamentação aqui da 108, da, do 68, e